Boa noite a todos, sejamos todos bem-vindos à nossa casa, ao nosso Centro Espírita Joana de Ângeles, que sempre nos acolhe com carinho, com amor. Então, que possamos todos nos sentir bem aqui. Para iniciar o nosso trabalho, como sempre, vamos começar com uma oração. Eu vou ler uma pequena mensagem, psicografada por Chico Xavier, do Espírito Emmanuel. Está lá no livro Espera Servindo. E diz assim: escora. A paciência é a escora da paz em todas as crises e provações quais te vejas. Trocá-la por reclamação e cólera, descontentamento e intolerância será sempre deixar a pequena dificuldade em que te encontras para cair na pior. Então, com essa pequena reflexão, eu convido a todos que quiserem fechar os olhos, se colocar confortavelmente e vamos elevar o pensamento a Deus, a Jesus, o nosso mestre, nosso guia, e vamos orar. Em primeiro lugar, agradecendo por todas as dádivas da vida, agradecendo por essa oportunidade de estarmos aqui para rezar, para estudar, para aprender, lembrando que sempre o Mestre nos disse que onde 2 ou mais estiverem reunidos em seu nome, Ele estaria entre eles. Então, tendo a certeza da presença de Jesus entre nós, nós já agradecemos e pedimos a proteção divina para que possamos ter uma boa noite de palestra, que possamos ter uma boa noite de reflexão, que Deus possa nos intuir, nos dando entendimento daquilo que é necessário para que a gente possa se melhorar um pouquinho a cada dia. Muita paz e muita luz a todos, que assim seja. Jesus, meus irmãos, Jesus, Ele foi, é e sempre será o mestre de todos os mestres, o maior mestre, o melhor mestre que nós já tivemos aqui na Terra. E ele sempre se utilizava de parábolas para transmitir os seus ensinamentos. E é em cima de uma parábola do Cristo que nós vamos trabalhar hoje, a parábola da figueira que secou. E para nós termos esse entendimento do ensinamento do Cristo nesta parábola, eu fui atrás do auxílio de Kardec e dos espíritos da codificação, de Emmanuel e André Luiz, que foram espíritos que, através das mãos do nosso querido Chico Xavier, nos trouxeram muitos ensinamentos, e também de algumas passagens das cartas de Paulo apóstolo. Então, lá no Evangelho, no Novo Testamento, o evangelista Marcos, ele descreve esta parábola da figueira seca no capítulo 11, versículos 12 a 14 e 20 a 23. E aí, então, com o auxílio destes que eu falei, nós vamos relacionar o ensinamento da parábola com a tarefa da mediunidade e relacionar também com a fé, a esperança e a caridade. A parábola da figueira seca nos conta que, num dos momentos em que Jesus estava em Jerusalém, junto com seus discípulos, ele chega no templo. Chega lá, observa, reflete, vê toda aquela dinâmica, tudo à sua volta, vê um templo suntuoso, exuberante, segundo diz o texto. E fica ali por um tempo, dali ele sai com os discípulos e toma um rumo em direção a Betânia, a cidade vizinha. No caminho para Betânia, ele relata o texto que Jesus sente fome. E de longe, Jesus avista uma figueira, muito frondosa, muito exuberante, muito suntuosa. E
quando Jesus então se aproxima da figueira em busca de frutos, ele observa que não havia frutos. A figueira não tinha nenhum fruto. E aí Jesus se aproxima e diz assim: que ninguém coma de ti fruto algum. E seguiram para Betânia, dormiram lá. No outro dia, Jesus fez tudo o que ele havia se proposto a fazer naquela cidade e retornam para Jerusalém. No caminho de volta, passam pela figueira. E aí Pedro observa e diz a Jesus: Mestre, a figueira que tu amaldiçoaste ontem secou. E aí então Jesus aproveita para ensinar e fala da fé. E aí ele diz assim: se tiverdes fé em Deus, direis para esta montanha que se desloque daqui para ali, e ela se deslocará. E ainda diz: assim será com toda árvore que não produzir frutos. Então vejo que Jesus, ele não transmitia o seu ensinamento espiritual apenas quando ele falava, mas também através de ações, quando ele agia. E toda a ação de Jesus, ela carrega um simbolismo que exige de nós olhos de ver, ouvidos de ouvir. Então, naquele momento, a figueira, ela representava aquele templo que Jesus havia estado no dia anterior, em Jerusalém, aquele templo suntuoso, exuberante. O templo, quando olhado de longe, ele representava assim. Mas quando se chegava perto, quando Jesus adentrou ao templo, ele percebeu que aquele templo não dava frutos. E aí era um templo feito de aparências. E aí então ele perdia a sua função. E nesta analogia, Jesus ele faz do templo, nesta analogia que Jesus faz do templo com a figueira seca, ele ensina aos discípulos que aquela frondosidade mostrada à distância não significa a efetividade de perto. Então é uma passagem simbólica que Jesus se utiliza para ensinar, como sempre ele fez. E aí qual que é então a simbologia da figueira seca? Como que nós estamos vivenciando a dimensão da nossa fé? É um culto de aparências? Nós estamos sendo frondosos no discurso, na aparência da nossa fé? Ou a nossa religiosidade está realmente conectada com o fruto, com o figo da nossa alma? Com a essência divina que existe dentro de nós? Então, aqui Jesus, nesta parábola, ele está nos advertindo àquela nossa postura de vivenciarmos a aparência. Qual que é o sentido do Evangelho na nossa vida? O que o Evangelho está fazendo na nossa alma? Nós estamos só mostrando folhas? Jesus disse assim: eu tenho fome. Como que está a nossa fome de Deus? Nós estamos produzindo frutos para matar a nossa fome divina? Então, se utilizando dessa parábola da figueira seca, Kardec, ele vai nos falar com muita seriedade, com muita certeza sobre o caráter da mediunidade. Quando ele nos fala, o apóstolo Paulo também nos diz, nas suas cartas aos Coríntios, ele diz assim: os dons do Espírito são dados a cada um para aquilo que for útil. Ou seja, o que é os dons do Espírito? As nossas habilidades. A mediunidade, falada por Kardec, ela precisa ter utilidade. Ela precisa ter uma aplicabilidade, e essa aplicabilidade ela precisa ser útil.
A mediunidade, ela não é algo para demonstrações frívolas, para demonstrações só para satisfazer curiosidades, espetáculos. E também não é algo para se guardar só para si. No livro O Consolador, lá na questão 382, o Emmanuel, através das mãos de Chico, ele vai nos falar sobre qual a verdadeira definição da mediunidade. E aí então ele nos diz que a mediunidade é aquela luz prometida pelo Divino Mestre aos tempos do Consolador, atualmente em curso na Terra. O que seria então esse Consolador? O Consolador prometido. A terceira revelação. Nós tivemos a primeira revelação, que foi a vinda de Moisés. Depois tivemos a segunda revelação com a vinda do Mestre Jesus. E a terceira revelação, que era o Consolador prometido, que é o que nós temos hoje, o Espiritismo. Esta é a terceira revelação. E aí, Emmanuel nos diz ainda assim, que a missão mediúnica, se tem os seus percalços e as suas lutas dolorosas, é uma das mais belas oportunidades de progresso e de redenção, concedidas por Deus aos seus filhos misérrimos. Então vejamos que Emmanuel, ele nos mostra o caráter luminoso do exercício da mediunidade, onde o médium tem a oportunidade de auxiliar a muitos. Mas há muitos que se vangloriam dessa condição, se envaidece dessa capacidade mediúnica. São aqueles que vivem então na aparência, que buscam as honrarias da mediunidade. E estes então são, como diz Emmanuel, as figueiras frondosas, que têm nas mãos uma oportunidade redentora, uma oportunidade de servir como um canal para trazer esta realidade do mundo espiritual, da imortalidade da alma, e acabam falindo nas suas próprias vaidades. Então são aqueles médios que cobram pelo que fazem. Estes se transformam nas figueiras secas, que não produzem frutos. Este é o caráter da comparação que nos faz Kardec. E ainda Emmanuel nos esclarece que todos os homens têm o seu grau de mediunidade. Todos nós, de uma certa forma, alguns de uma forma mais sutil, com a intuição, com aquela sensibilidade, outros de forma mais aflorada, mas diz Emmanuel que todos os homens têm o seu grau de mediunidade, nas mais variadas posições evolutivas. Porém, existem aqueles médios com tarefas definidas, que exigem o sacrifício e provações ásperas, segundo ele. No entanto, se o trabalhador da mediunidade ele busca o Evangelho para executar os seus deveres, ele terá a misericórdia prometida pelo Mestre a todos os seus discípulos de boa vontade. Então é a dedicação sincera e a fraternidade pura para não cair na improdutividade, para que a figueira dê frutos e sejam frutos bons. E a dica, o ensinamento dos espíritos é de que o médium precisa se evangelizar, é preciso estudar para desenvolver a tarefa mediúnica. É necessário beber da água viva do Evangelho de Jesus, para que a figueira, além de frondosa e exuberante, ela renda bons frutos. E Emmanuel ainda nos diz que a mediunidade é como os talentos do Evangelho. Se os talentos mediúnicos forem multiplicados no bem, o médium será digno da confiança do Senhor. Mas se os talentos mediúnicos sofrem o desrespeito do orgulho, da vaidade, da exploração inferior, então pode deixar o médium nas sombras e em dolorosas expiações. E André Luiz, no livro Os Mensageiros, lá no capítulo 3, através também do nosso querido Chico, ele compara a mediunidade a uma enxada
e o médium ao trabalhador, quando ele nos diz que a enxada ela pode ser excelente, mas se falta espírito de serviço ao trabalhador, a ferrugem do instrumento do trabalho será inevitável. Então, assim acontecendo com as faculdades psíquicas, a mediunidade ela pode ser riquíssima, mas se o médium não olhar além dos interesses próprios, fatalmente irá fracassar na sua tarefa. E lá no capítulo 19 do Evangelho segundo o Espiritismo, Kardec recebe instruções dos espíritos a respeito do tema fé, esperança e caridade. Lá diz que a fé é mãe da esperança e da caridade. E um espírito que se denomina com o nome de José, ele vai dizer que a fé, para ser proveitosa, ela tem de ser ativa e não deve entorpecer-se. Quando é então, meus irmãos, que a nossa fé se entorpece? Quando é que a nossa fé paralisa? Ela se entorpece quando nós deixamos de raciocinar. E a doutrina espírita, ela nos convida a esta atitude pensante. O espiritismo, ele nos convida ao estudo, ao conhecimento. Haja visto a literatura espírita que nós temos ao nosso alcance. Só Chico Xavier nos deixou mais de 400 obras escritas. Divaldo Franco, que desencarnou em maio deste ano, nos deixou uma literatura de mais de 200, quase 300 obras. Toda a codificação de Allan Kardec. É uma vasta literatura que nos chama ao estudo, ao aprendizado. Então, o Espiritismo, ele nos convida ao estudo. E a fé, para nós espíritas, ela precisa fazer sentido. Não é aquela fé meramente adorativa. Não é simplesmente a gente dizer, eu tenho fé na vida após a morte, ou eu tenho fé na reencarnação, eu tenho fé no mundo espiritual. Isto para nós que somos espíritas, que estudamos, que conhecemos, isso já é uma coisa bem definida para nós. Nós sabemos isso com certeza. Mas a fé que a doutrina espírita nos convida a experienciar é a vivência ativa na esperança e na caridade. Então, se eu estou passando por uma dificuldade, por uma situação muito difícil, eu sei que essa experiência tem um sentido para minha alma. Eu tenho fé que essa dificuldade, ela está me preparando para algo melhor. Essa fé, ela nos coloca numa posição, numa postura de coragem, para a gente sair da passividade, de cruzarmos os braços e esperar pelo milagre, e partirmos para a ação, para agirmos. E no livro Vinha de Luz, lá no capítulo 40, também através do Chico, do Espírito Emmanuel, o Emmanuel vai nos dizer que a árvore da fé viva não cresce no coração miraculosamente. Qual acontece na vida comum, o Criador dá tudo, mas ele não prescinde do esforço da criatura. Ou seja, o Criador nos dá todas as oportunidades, mas é preciso agir. Qualquer planta útil reclama especial atenção no desenvolvimento. Diz ainda Emmanuel, a conquista da crença edificante, ou seja, da fé que eleva, não é serviço de menor esforço. A lição do Evangelho é semente viva. E o coração humano é receptivo tanto quanto a terra, ou seja, é preciso fazer germinar a semente do Evangelho no nosso coração. E conclui Emmanuel ali dizendo que ninguém pode, em sã consciência, transferir a vibração de fé ao espírito alheio, pois isto é tarefa de cada um, ou seja, a fé ela não é dada,
ela é conquistada. Por isso, Kardec trabalha essa ideia da fé raciocinada, porque é uma construção. Só quando a gente compreende, só quando se entende por que se acredita, essa fé se transforma em ação. Nós temos o exemplo de Pedro, discípulo de Jesus. Num dado momento, Pedro foi chamado pelo mestre de homem de pouca fé. Quando Jesus pediu a Pedro que caminhasse sobre as águas, e aí Pedro, nesse momento, vacilou, sentiu medo, começou a andar sobre a água e começou a afundar, porque faltou a fé, ele teve medo. E aí ele pediu socorro, mestre, me ajuda, me socorre. Jesus pegou ele, tirou-o das águas e disse, homem de pouca fé. Mais adiante um pouco, Pedro, de novo, vacilou na fé. Jesus estava reunido com seus discípulos na noite da prisão dele. E aí, Jesus diz aos discípulos que ele seria entregue aos soldados e que seria abandonado por eles, pelos discípulos. E nesse momento, Pedro então disse a ele, Senhor, jamais te abandonarei. Irei contigo onde fores, nem que seja preciso morrer. Não te abandonarei. E aí Jesus, com toda a sua sabedoria, disse, Pedro, Pedro, os espíritos das trevas querem fazer-te cirandar, como o vento ciranda os trigos. Mas eu orei ao Pai, para que a tua fé não desfaleça. E te digo mais, antes que o galo cante, você me negará por 3 vezes. E aí então o que aconteceu? Pedro vacilou na fé novamente e negou a Jesus, mostrando ali que aquele homem de pouca fé, que estava achando já que estava com uma fé robusta, de novo vacilou. Mas esse mesmo Pedro, que afundou nas águas e que negou Jesus por 3 vezes, depois, ao subir as escadarias do templo com João, mais adiante, ele passa por um paralítico que chama por Pedro, pedindo auxílio. E aí Pedro responde a ele, ouro e prata eu não tenho, mas o que eu tenho eu te dou. Em nome de Jesus Cristo, levanta e anda. E aí diz o texto que aquele homem foi aos pouquinhos se mexendo, se movimentando, foi se levantando e saiu caminhando, orando, cantando e louvando a Deus. Então nós temos aí uma demonstração da fé que foi construída, daquele homem de pouca fé, que afundou nas águas, que depois negou Jesus por 3 vezes. Aquele mesmo homem depois obteve uma fé inabalável, robusta, que curou até um paralítico. Então, Emmanuel, no livro Consolador, ele vai nos dizer, lá na questão 354, ele nos diz assim, ter fé é guardar no coração a luminosa certeza em Deus, certeza que ultrapassa a crença religiosa. Conseguir a fé é não mais dizer eu creio, mas afirmar eu sei, com os valores da razão, tocados pela luz do sentimento. E no livro Os Mensageiros, André Luiz nos traz uma mensagem do instrutor Aniceto, que diz o seguinte, a fé sincera é ginástica do espírito. Quando eu li essa parte, eu achei bem interessante, porque vivemos num momento em que se fala muito em ginástica do corpo, em cuidar do corpo, atividade física, dos benefícios dos exercícios, né? Mas aqui temos que pensar então que a fé sincera é ginástica do espírito. E ele vai nos dizer que quem não a exercitar de algum modo na terra, preferindo deliberadamente
a negação injustificável, encontrar-se-á mais tarde sem movimento. Então, como que está a nossa fé? Jesus disse, uma fé sem obras é uma fé morta. Então, o Evangelho, ele nos convida a fortalecer a nossa fé com as oportunidades que a vida nos dá. Fé, esperança e caridade. Fé, do latim, significa confiar. Confiar em Deus, confiar em si mesmo. Esperança significa esperar por algo melhor. E caridade. Caridade é o amor em ação. Então, confiar no amor de Deus, com a esperança de dias melhores, mas Jesus disse que a fé sem obras é uma fé morta. Então, ainda nos Mensageiros, André Luiz nos diz assim, ninguém pode imaginar, ninguém pode prever o resultado da ação no bem. Ninguém pode prever o tamanho da colheita no bem, porque Deus dá o sol, dá a chuva, dá a terra, dá o adubo, dá a semente, mas é nós que temos que frutificar. Então nós podemos nos perguntar, Jesus tem fome, como dizia lá na parábola da figueira seca? Sim, Jesus tem fome. Quando ele diz, eu tive fome e me destes de comer, eu tive sede e me destes de beber, eu tive frio e me agasalhaste. E os discípulos perguntam, mas mestre, onde foi que tudo isso aconteceu? E aí Jesus diz, toda vez que alguém lhe procurou, o pequenino, o desamparado, o doente, era eu. Então, meus irmãos, quando a pessoa entra aqui no Centro Espírita Joana de Ângeles, vivendo às vezes, muitas vezes, uma situação difícil, que às vezes a pessoa não tem forças psíquicas de reagir. Muitas vezes a pessoa entra aqui em depressão ou prestes a entrar num quadro depressivo, mas ela entra aqui na casa, já sente uma boa vibração, ela toma uma água fluidificada, assiste uma palestra, uma lição edificante. Ela pode receber uma orientação de algum trabalhador da casa através do atendimento fraterno. Ela pode participar de um grupo de estudos, lembrando que Jesus nos ensinou, Kardec fala, os espíritos falam que é preciso estudar, é preciso nos educarmos. A pessoa entra aqui na casa espírita, ela recebe um acolhimento. E é Jesus com fome, procurando o centro espírita, muitas vezes. E nós que estamos aqui, os trabalhadores da obra do Cristo, nós estamos aqui para oferecer esse fruto que pode alimentar. Mas não só nós, trabalhadores da casa espírita, qualquer um de nós que tem o entendimento, que tem Jesus no coração, pode frutificar, pode oferecer frutos do bem. A todo momento nós somos procurados nas ações mais simples do dia, nas circunstâncias mais singelas, mas é preciso olhos de ver e ouvidos de ouvir. É preciso acreditar que o Criador ele irá cuidar da nossa vida com maior empenho, com muito mais empenho. Jesus vai cuidar de nós quando a nossa vida contribui com a vida do nosso semelhante. E é por essa razão que os espíritos não cansam de nos advertir que a maior chaga da humanidade é o egoísmo. Se há fome no mundo ainda, é porque nós ainda somos egoístas. Se há guerra no mundo, é porque nós ainda somos intolerantes. Então, nos diz Emmanuel, que o dia que cada um de nós souber dar o que pode, o fruto que puder dar, no cumprimento do dever, no dia a dia, o mundo se transformará. Ninguém estará sacrificado com excesso de carga, porque a carga será dividida com cada um de nós e não haverá peso maior para ninguém.
Então, meus irmãos, por que a figueira secou? Porque nós somos avaliados pelos frutos e não pela aparência. A aparência no bem, ela não se sustenta. Em muitas passagens da codificação da doutrina espírita, por Kardec, os espíritos eles vão nos lembrar destas 3 virtudes: a fé, a esperança e a caridade. Como lá na questão 941 do Livro dos Espíritos, onde os espíritos falam sobre o medo da morte. Eles dizem assim, que a morte não inspira ao justo nenhum medo, porque com a fé ele tem a certeza da vida futura. A esperança o faz esperar uma vida melhor. E a caridade dá a certeza de que não encontrará do outro lado da vida nenhum ser do qual ele possa temer o olhar. Então, como que eu estou em relação à minha fé? O que eu entendo por fé? Como que está a minha esperança? Há muitos de nós que detemos o conhecimento do Evangelho, estudamos, sabemos, mas que ainda duvidamos no futuro da humanidade. E se nós cristãos ainda duvidamos, quem que poderá erguer a chama da esperança, da fé e da caridade? Quando a gente olha a obra de Chico Xavier, por exemplo, ou de tantos outros anônimos ou renomados, a gente pensa, que é isto, né? Quem são essas criaturas, verdadeiras estrelas cadentes? Chico foi uma estrela que acendeu um clarão que a gente não tem noção do tamanho. Diz que a aura de Chico Xavier atingia um raio de 15 metros, enquanto que um ser humano normal, comum, como qualquer um de nós aqui, a nossa aura é de alguns centímetros. E a aura de Chico atingia 15 metros. Então, é preciso que a gente medite nisso, para que a gente consiga ser onde nós fomos colocados pelo Senhor da vida, que a gente seja uma esperança, uma influência que eleva, que anima, que edifica. Fé, esperança e caridade. E dessas 3 virtudes, segundo Paulo, o apóstolo, nas suas cartas, ele diz que a principal é a caridade, que é o amor em ação. Então, que nós possamos florescer e frutificar bons frutos onde Deus nos plantou. Convido a todos agora para nós orar. E a oração que eu vou falar hoje me tocou muito, está lá no livro Os Mensageiros, ditada pelo instrutor Aniceto. E ela diz assim: Senhor, ensina-nos a receber as bênçãos do serviço. Ainda não sabemos, amado Jesus, compreender a extensão do trabalho que nos confiaste. Permite, Senhor, possamos formar em nossa alma a convicção de que a obra do mundo te pertence, a fim de que a vaidade não se insinue em nossos corações com as aparências do bem. Dá-nos, Mestre, o espírito de consagração aos nossos deveres e desapego aos resultados que pertencem ao teu amor. Ensina-nos a agir sem as algemas das paixões, para que reconheçamos os teus santos objetivos. Senhor amorável, ajuda-nos a ser teus leais servidores. Mestre amoroso, concede-nos ainda as tuas lições. Juiz reto, conduze-nos aos caminhos direitos. Médico sublime, restaura-nos a saúde. Pastor compassivo, guia-nos à frente das águas vivas. Engenheiro sábio, dá-nos o teu roteiro. Administrador generoso, inspira-nos a tarefa. Semeador do bem, ensina-nos a cultivar o campo de nossas almas. Carpinteiro divino, auxilia-nos a construir nossa casa eterna. Oleiro cuidadoso, corrige-nos o vaso do coração.
Amigo desvelado, sê indulgente ainda para com as nossas fraquezas. Príncipe da paz, compadece-te de nosso espírito frágil. Abre nossos olhos e mostra-nos a estrada do teu reino. Então, com essa bela oração, agradecemos a Jesus, aos amigos espirituais que aqui estiveram conosco nessa noite, pedindo a espiritualidade que possamos retornar para os nossos lares com toda essa fé, com toda essa esperança, com toda essa boa energia que aqui dentro encontramos. Que essas luzes, essas energias aqui possam se estender aos nossos lares, aos nossos locais de trabalho, a toda a nossa comunidade, aos hospitais, aos orfanatos, às clínicas geriátricas, a todos os lugares onde haja pessoas necessitadas, pessoas que precisem do auxílio, da ajuda. Aos lugares insalubres, como as guerras que infelizmente ainda existem, aos presídios e a todos os lugares onde existem os desamparados, os sofredores, que a luz divina possa alcançar a cada um destes locais, aliviando, consolando, iluminando. Assim agradecemos o auxílio da espiritualidade, assim agradecemos a noite de hoje, que possamos voltar para os nossos lares melhores do que aqui chegamos. Que assim seja.